eu gostaria de trazer para nossa meditação nesta manhã uma palavra, na verdade, tirada, né, dentro de um diálogo interessante do nosso amado Jesus em uma certa vez, quando estava aqui nessa terra. E eu gostaria de compartilhar com vocês João, capítulo 6, os versos de 24 ao 36. A gente vai falar um pouquinho sobre isso. Diz assim minha Bíblia: quando, pois, viu a multidão que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, tomaram os barcos e partiram para Cafarnaum à sua procura. E tendo encontrado no outro lado do mar, lhe perguntaram: Mestre, quando chegastes aqui? Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, vós me procurais não porque vistes sinais, mas porque comestes dos pães e vos fartastes. Trabalhai, não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna, o qual o Filho do Homem vos dará. Porque Deus, o Pai, o confirmou com o seu selo. 28. Dirigindo-se, pois, a ele, perguntando: que faremos para realizar as obras de Deus? Respondeu-lhe Jesus: a obra de Deus é esta, que creais naquele que por ele foi enviado. Então lhe disseram eles: que sinal fazes para que vejamos e creamos em ti? Quais são os seus feitos? Nossos pais comeram maná no deserto, como está escrito: dê-los e comer o pão do céu. Replicou-lhe Jesus: em verdade vos digo, não foi Moisés que vos deu o pão do céu. O verdadeiro pão do céu é meu Pai que vos dá. Porque o pão de Deus é o que desceu do céu e dá vida ao mundo. Então lhe disseram: Senhor, dá-nos sempre este pão. Declarou-lhe, pois, Jesus: eu sou o pão da vida. E quem vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Porém, eu já vos disse que, embora me tenhas visto, não creais. Olha só, hoje nós estamos aqui estudando a palavra de Deus e uma conversa em que nosso Jesus teve com uma certa vez com a multidão. Aqui no capítulo 6, só para a gente se entender, o capítulo 6 foi aquele capítulo em que narra aquela linda multiplicação dos pães e dos peixinhos. A multidão estava seguindo a Cristo, né? Se você for ler lá no versículo 2, diz que uma numerosa multidão estava seguindo a Cristo e seguia numerosa multidão porque tinha visto os sinais que ele fazia na cura dos enfermos. Então havia uma multidão que estava seguindo a Jesus desde lá do início, porque viam os sinais que ele fazia. E aí chegou uma certa vez, uma certa hora, né? O Senhor Jesus falou para um dos seus discípulos: o que vamos dar para essa multidão toda? Diz a Bíblia que era mais de 5.000 homens, né? Se você for ver lá, eram mais de 5.000 homens que estavam ali. Era muita gente, era a multidão. E os discípulos falaram assim: mestre, nós não temos com que alimentar, tem que ter muito dinheiro. E aí o Senhor então, né? Um daqueles discípulos achou um menino que tinha uns pãezinhos, 5 pães e 2 peixinhos. E o Senhor Jesus fez aquela linda multiplicação, né? Multiplicou. E diz a palavra do Senhor no capítulo 6, que todos eles comeram e se fartaram e ainda sobrou. E depois daquele milagre, daquela situação toda, né? Jesus então saiu no meio da multidão, deu uma ordem aos seus discípulos para que entrasse no barco, saísse, atravessasse o mar e fosse para Cafarnaum, né? E que Jesus também lá estaria. E aí, assim aconteceu. No dia seguinte, que é a parte que nós estamos aqui lendo, que é a conversa que nós começamos a ler, lá no versículo 24, a multidão estava procurando. A multidão, quando viu que Jesus não estava no meio dos barcos, que não estava mais ali, foram atrás de Jesus. Passaram aquele mar, passaram aquele lago, atravessaram aquilo tudo e foram até a Cafarnaum.
E chegando lá, encontraram o Senhor nosso Deus. E o Senhor olhou para aquela multidão e nós lemos aqui que o Senhor começou então a conversar com aquele povo, com aquela multidão, né? E diz aqui, ó, e tendo-os encontrado, que a multidão está procurando Jesus. No versículo 26. E tendo encontrado no outro lado do mar, lhe perguntaram: mestre, quando chegaste aqui? Olha como que eles estavam atrás de Jesus. Aí Jesus respondeu: em verdade vos digo, vós me procurais não porque vistes sinais, mas porque comestes dos pães e fartastes. E olha que coisa interessante, né? O Senhor então começa uma conversa com aquela multidão dizendo uma coisa interessante, que aquela multidão estava ansiosa, eles estavam seguindo o mestre. Aonde o Senhor Jesus estava, eles estavam lá, atravessaram o mar e foram atrás de Jesus. Né? Então questionaram: Senhor, por que o Senhor nos deixou lá, não nos avisou? Nós o queremos seguir. A expressão, a ideia que se tem é essa, né? Nós queremos seguir-te. E aí o Senhor falou sobre isso, os questionou, né? O Senhor disse: vocês estão aqui não porque perceberam o sinal que eu fiz. Sabe o que o Senhor diz aqui nesse versículo 26? Que aquelas pessoas estavam seguindo o mestre, a multidão estava seguindo o mestre. Olha, gente, que coisa interessante. Não, eles nem perceberam o milagre da multiplicação dos pães. Eles estavam ali porque eles tinham saciados, porque eles tinham comido pão, tinham comido peixe, comeu até que deixar, estavam todos saciados. E quem era Jesus? Jesus era o homem que dava comida, pães a eles, de graça, sem trabalho, sem nada. Olha o que Jesus conversa com essa multidão. Vocês estão atrás de mim porque ontem eu fiz um milagre lá que vocês nem perceberam. Vocês nem perceberam que aquele milagre aconteceu, que vocês comeram pães e leites de uma grande multiplicação de apenas 5 pães e 2 peixinhos. Vocês nem se tocaram nisso. E aí, a gente continua lendo o texto e a multidão continua conversando com o mestre. E o Senhor então fala: trabalhai não pela comida que perece, mas pelaquela que subsiste para a vida eterna, o qual o Filho do Homem vos dará, porque Deus, o Pai, o confirmou com seu selo. Aí o Senhor começa a falar: olha, eu gostaria tanto que vocês entendessem, que vocês parassem e prestassem atenção naquilo que é necessário. Trabalhar sim, mas trabalhar para aquilo que é necessário, aquilo que não perece. Vocês estão atrás de mim, me procurando, porque vocês querem que eu sacie as suas necessidades básicas. Na verdade, vocês não estão atrás de mim porque crerem em mim. Vocês nem perceberam o milagre que eu fiz lá com a multiplicação dos pães. Vocês estão atrás de mim porque vocês estão com fome. E vocês querem que eu vivo dando comida para vocês, alimentando a vocês. Vamos confirmar isso que eu estou falando? Olha só, olha o que eles respondem para o Senhor. Disseram, pois a multidão, né? Que faremos para realizar a obra de Deus? Que faremos para realizar a obra de Deus? Essa pergunta aqui tinha uma intenção. Eles queriam trabalhar então para Deus, para receber o maná, o pão, os peixes, os peixinhos, para que as suas necessidades, no caso aqui da multidão, era alimentar. A sua necessidade básica sejam saciadas, que era a comida. Eles ainda não estavam entendendo o que o mestre estava querendo dizer para eles. E continuando lendo aqui, a gente vai lendo, a gente vai falando, Jesus então responde: a obra de Deus é esta, que creais naquele que por ele foi enviado. A obra de Deus é esta, que creais. Aí, o que a multidão me diz? Olha o que a multidão então pergunta ao Senhor: que sinal fazes para que vejamos e creamos em ti? Quais são os teus feitos? Lá no versículo 30. E a gente vai dar uma paradinha aqui. Aquela multidão
estava seguindo a Jesus, aquela multidão vinha seguindo o mestre. Eles não estavam mais com fome, porque o mestre, né, tinha saciado sua necessidade. Aquela multidão estava ali vivenciando o momento histórico da raça humana, que era um período em que Jesus estava caminhando entre nós. Aquela multidão viu Jesus. Eu não sei o rosto do meu mestre, mas aquela multidão daquela época viu Jesus. Aquela multidão conhecia Cristo, bem, pelo menos conhecia, né? E eles ainda tiveram a capacidade, depois que o Senhor falou que eles não estavam crendo no Filho de Deus, que a intenção e o objetivo deles em acompanhar Jesus, em estar seguindo a Cristo, na verdade não era uma verdadeira fé. Eles não tinham entendido o sentido de que Cristo era o Salvador do mundo e que Jesus era o Filho de Deus. Eles estavam seguindo a Jesus porque eles queriam saciar as suas necessidades. Aqui nessa época era o alimento. E aí eles começaram a questionar: faz mais sinais. O que o Senhor fez ontem foi muito pouco. As curas que o Senhor está curando os enfermos que nós estamos trazendo ainda é pouco. O Senhor tem que fazer mais sinais para entender, para só assim crer. Só assim iremos crer que tu és realmente o Filho de Deus. E isso aqui é muito triste, né? A gente para entender isso aqui, é muito triste. Porque esse mês que nós estamos falando sobre fé, e a gente chega a uma conclusão que quantos caminham com Cristo, quantas pessoas estão caminhando com Deus, mas até neste momento não entenderam. E o Senhor Jesus diz: você realmente não crê em mim. Vocês não crêem nos meus feitos. Vocês só querem o milagre. Vocês só querem saciar as coisas momentâneas. Meus irmãos, o que Jesus está falando para essa multidão e que eles não entendiam, ou pelo menos entenderam, mas não queriam, vamos dizer assim, é que crer em Jesus Cristo, tê-lo como Deus, vai muito mais além de querer que o Senhor venha suprir as nossas necessidades. É claro, e Jesus fez isso. A multidão estava com fome, não estava? Ele deu pão, ele deu peixe. E fez isso várias vezes. Então, o Senhor jamais vai permitir que nós vivemos uma vida miserável. Jamais que continuamos em meio a necessidades e que Ele não vem sarar e saciar as nossas necessidades. Jamais Deus irá fazer isso. Mas não é só isso. O mais importante do que comer, né, do que se alimentar, aquilo que trabalhar, mas se perece, o próprio mestre falou isso, é comer, se alimentar do pão vivo do céu, da vida eterna. E ele começa narrando e começa falando sobre isso para aqueles homens. O mais importante, claro que o Senhor, Ele pode curar as minhas feridas, pode me curar das minhas enfermidades? Pode. O Senhor pode me abrir uma porta de emprego nessa época em que estamos vivendo? Pode. Eu estou desempregada, eu tenho que trabalhar, eu preciso trabalhar, é a minha necessidade básica hoje. Deus abre uma porta de emprego para mim. O Senhor pode? Pode. O Senhor pode, eu preciso pagar as minhas contas, eu preciso comer, me alimentar, é a minha necessidade hoje. Deus sacia minha necessidade e Ele vai saciar. Mas o alvo, o objetivo, a sua visão não tem que estar com uma visão dessa multidão. Essa multidão só queria isso. Ou você acha que eles queriam seguir a Cristo como o Senhor, o seu Deus, abandonar suas práticas, passar a acreditar que eles estavam vivendo, tocando e sendo curados, sendo alimentados pelo Filho de Deus? Não. Na verdade, eles queriam que Deus, no outro dia, fizesse o mesmo milagre. Porque a conversa foi caminhando para o maná. Olha só no versículo, no versículo 31, o que a multidão fala? Nossos pais comeram maná no deserto, como está escrito, aí trouxeram, né? Trouxeram lá na época de Moisés, o maná. E o Senhor Deus, né? Jesus fala que vocês estão certos, o maná realmente não veio de Moisés, foi Deus que fez, foi Deus que mandou.
mas eu sou filho deste Deus. Eu sou filho deste Deus. E a gente vê então aqui que a intenção daquela multidão não era crer em Jesus, não era se entregar sua vida ao nosso Mestre, não era realmente aceitar a Jesus como seu Salvador. Eles queriam que o Senhor fizesse de novo e dessa vez queriam maná. Outra coisa que nós observamos aqui desta multidão que seguia o Mestre, que eles desta vez queriam um milagre maior. Eles não queriam mais os pães e os peixinhos, eles queriam maná. Porque eles pediam ao Senhor, dá-nos um sinal, se tu és mesmo Deus, faz de novo um sinal. Aí levaram a conversa para o maná, porque eles queriam maná. Eles queriam que o Senhor fizesse o mesmo milagre que aconteceu lá no Moisés. Olha a intenção dessa multidão. E o próprio Deus, com toda a misericórdia, né? A gente vê o carinho de Deus, a conversa de Deus. Jesus também tranquilo, calmo, olhar para aquela multidão que não entendia, não compreendia. E aí o Senhor começou a falar, mas eu sou o pão vivo do céu. Então lhe disseram, aí ó, versículo 34, Senhor, dá-nos sempre desse pão. Eles queriam o pão, né? E o 35, ó, declarou-lhe, pois, Jesus, eu sou o pão da vida. E quem vem a mim jamais terá fome. E o que crê em mim jamais terá sede. Porém, eu já vos disse. Aí o Senhor de novo fala a mesma palavrinha que eles não conseguiam captar a mensagem de Jesus lá dos versículos 27, que o Senhor começou a falar sobre a questão de necessidade de levar a sério realmente o que interessa para nós, né? E o Senhor de novo fala com eles. Porém, eu já vos disse que embora não me tenhais visto, mas não credes. E de novo o Senhor fala com eles. Eu sou o pão do céu. Eu sou o maná fresquinho. Sou eu. Vocês não estão entendendo que hoje para vocês, por que eles não entendiam, né? Hoje para vocês, o que é importante que vocês querem de mim é que eu esteja sempre aqui para saciar as suas necessidades básicas. E Jesus diz aqui na sua palavra, e é isso aí que a gente tem que entender, Jesus não morreu na cruz, Jesus não desceu, não largou sua glória, sendo Deus, se fez homem, humilhação de homem, desceu lá dos céus. Jesus não morreu na cruz, como eu já falei, apenas para saciar, meus irmãos, as nossas necessidades básicas. Se você realmente segue a Jesus Cristo, se você é um cristão, é um crente, que se diz que é filho de Deus, mas se a sua intenção é esta, como desta multidão, eu quero dizer para você, está na hora de você mudar a sua visão. Você precisa acertar o alvo. Você precisa parar e entender aquilo que Deus está te falando nesta manhã. Qual é o seu verdadeiro objetivo em seguir a Jesus? Será que você é como essa multidão que apenas procuravam Jesus, seguiam fielmente o Mestre só porque o Mestre podia fazer milagres? O Mestre dava-lhes pães, dava-lhes peixe e curava os seus enfermos. Era para isso que eles seguiam a Jesus. Né? E uma coisa que me acho interessante aqui, que o Senhor fala, eu estou aqui e vocês não creem em mim. Eu estou fazendo milagres e vocês não percebem. Sou eu o pão do céu. E aí, eu quero fazer uma comparação de uma palavra que vai nos ajudar muito a entender o que Jesus estava falando para aquela multidão sobre a verdadeira necessidade. Crer. Nós temos que arrumar a nossa fé. Nós temos que crer em Jesus. Né? Crer em Jesus. Aquela multidão não cria. Eles queriam, eles viam, eles queriam saciar a sua necessidade, mas não criam em Jesus como Filho de Deus. Era isso que o Senhor estava falando. E eu quero comparar isso aqui com a palavra que nós estudamos semana passada, que foi no culto das 5, e eu trouxe um exemplo de Raabe. Os irmãos que participaram do culto vão lembrar. E nós comentávamos que Raabe, ela teve uma fé tão gigante que aquela mulher mudou o rumo da sua vida. Era uma mulher prostituta, mas aquilo parou, mudou.
Ela deixou de ser prostituta para ser uma mulher de Deus e ainda entrou na genealogia de Jesus. Mas Raabe conhecia Jesus? Diferente dessa multidão, essa multidão compartilhava o mestre. Raabe não. Raabe não conhecia nem Josué, muito menos o Moisés, sem falar do Abraão. Ela dizia para aqueles espiões, sabe qual foi assim, a forma que ela identificava o conhecimento dela de Deus, né? Ela dizia para aquelas multidões, eu achei linda essa frase, eu comentei semana passada, que ela falava assim, olha, o Deus dos céus e o Deus da terra é o Deus de vocês. Mas Raabe não conhecia, ela só ouviu falar. E nós estamos hoje aqui estudando uma multidão que andava com Jesus. Ô gente, eles ouviram o mestre ensinar. O mestre subia nos altos, nas montanhas, ou entrava nos barquinhos e aquelas multidões ficavam ali à beira, ouvindo os ensinamentos do Senhor Jesus. Eles participavam dos milagres de Deus. Estavam aqui questionando essa conversa que nós estamos vendo aqui. É justamente isso. Queriam que o Senhor fizesse milagre. Todo dia Deus tinha que fazer um milagre para eles continuar crendo em Deus. Mas Raabe não teve nada disso. Raabe não conhecia nada sobre Jesus. Raabe não viveu esse tempo histórico que essa multidão viveu. Mas isso não precisou para que aquela mulher fosse reconhecida como uma mulher de fé. E o nome dela está lá em Hebreus. Ela está lá colocada em Hebreus como uma mulher de fé. E meus irmãos, então a fé, meus irmãos, ela vem por conhecer a Cristo, por ouvir a palavra de Deus. E isso é muito importante para nós. Nós temos que entender que nós vivemos numa época tão preciosa, onde, olha, só aqui nessa minha mesa eu tenho 2 versões de Bíblias. Eu tenho essa aqui e tenho a minha versão que eu estou lendo com vocês. Nós vivemos numa época em que nós temos tanto conhecimento de Cristo. Parece que eu vejo que nós estamos como aquela multidão. A multidão que tinha tanto conhecimento, aquela multidão, eles tinham tanta facilidade de conversar, de dialogar. Olha aqui, nós estamos vendo o capítulo 6, né? O diálogo, a conversa com o mestre. Eles tinham essa facilidade. Como hoje, nós temos cultos online, nós temos Bíblias online, nós temos várias versões, teólogos, conhecimento. Mas parece que está faltando em nós aquilo que Raabe, na época de Raabe, não tinha. Mas foi suficiente para salvar a vida daquela mulher. Porque Raabe foi a única sobrevivente da destruição de Jericó. Só sobreviveu Raabe e a sua família. Porque ela ouviu e a fé dela cresceu. E ela disse para aqueles homens, o Deus do céu, o Deus da terra, há de destruir essa cidade. E eu quero que Ele salve a mim e a minha família. Eu preciso fazer uma aliança com este Deus. Eu sei que eu não sou merecedora, eu sou uma prostituta, mas eu quero mudar a minha vida. O que eu ouvi dos feitos desse Deus foi suficiente para que eu creia que Ele é poderoso para salvar a minha e a minha família e mudar a minha vida. Raabe não tinha conhecimento nenhum de Deus. Só ouvia falar dos feitos do nosso Deus, de como Deus abriu o mar vermelho, de como Deus matou os deuses dos amalequitas, de como o Deus do povo de Israel. Agora, esta multidão aqui estava vivendo o período em que Deus, que o próprio Jesus estava caminhando aqui na terra. E Jesus olhava para aquela multidão e falava assim, vocês não creem em mim, vocês não estão crendo em mim. E aí a multidão dialogava, não, mas o senhor tem que fazer milagre. A gente só vai crer se o senhor fizer milagre. E dessa vez tem que ser o maná. Meus irmãos, nós precisamos ser mais Raabe do que essa multidão. Nós precisamos crer mais naquilo que a palavra de Deus diz. Quais são os seus objetivos? Quais são as suas ações? Por que você está seguindo a Jesus? Não seja como essa multidão.
Jesus, ele diz aqui, ele começa a falar de uma forma com tanto amor, com tanta paciência, para explicar a essa multidão que ele é o pão do céu, que ele é o Filho de Deus e que aquele se alimentar do pão vivo jamais morrerá. Aqui ele fala da eternidade. Ele diz aqui, ele fala aqui, no versículo 40, olha, de fato a vontade do meu Pai é que todo homem que vira o Filho nele e nele crer tenha a vida eterna e eu o ressuscitarei no último dia. O que o Senhor Jesus disse para aquela multidão? Vocês precisam crer em mim. Não crer em mim como um curador, como um homem que faz milagre, que dá comida, que sacia a vontade de vocês, ou um homem que cura um mago, ou um feiticeiro. Eu não sou nada disso. Eu sou o Filho de Deus. E aquele que crer em mim há de ressuscitar. A única forma de chegar aos céus é através de mim. Precisa passar por mim. Então aceite-me como Deus da sua vida. Eu sou muito mais, eu vou muito mais além de que saciar as suas necessidades básicas. Eu saro a sua vida, eu curo a sua alma, eu lhe dou um novo nome e coloco você na eternidade junto ao Deus Todo-Poderoso. Era isso que Jesus estava falando, gente. Jesus apenas estava dizendo isso e aquela multidão estava tão envolvida nas preocupações do seu dia a dia que não conseguia entender que mais importante do que o alimento, do que o pão, do que os peixinhos, né, do que o maná, claro que isso é importante, mas mais importante do que isso é aceitar Jesus e ter nele como seu Salvador. E eu quero finalizar essa palavra que creia em Jesus Cristo. Não faça como essa multidão. Não fica pedindo a Jesus para fazer milagres, porque você só vai crer se ele fizer milagres. Porque o milagre, hoje Jesus saciou aquela multidão. Aliás, ontem, né? Saciou aquela multidão com pão e peixe. No outro dia seguinte, eles queriam maná. Sabe o que isso quer dizer? Que se hoje Jesus vai sarar as suas necessidades, se você viver de necessidade, crer só nisso, amanhã você vai querer que Deus faça um outro milagre na sua vida. E você só vai seguir a Jesus através dos milagres que Ele faz. E não é isso que Jesus quer para você. Ele quer que você o adore, o tenha como seu Deus e o siga como Deus da sua vida. Não viva um cristianismo de caçadores de milagres. Jesus não quer isso para a sua vida. Ele quer que você viva um cristianismo de fé. Creia que Ele é o pão vivo do céu e creia que Ele é Deus, Filho de Deus e Ele é Deus poderoso. Creia que Ele é aquele que te dá a vida eterna, que Ele é o pão descido do céu. Ele é muito mais precioso que o maná. Ele é muito mais precioso que as suas necessidades básicas. Sua necessidade básica, com certeza, Ele vai resolver. Todas elas, seja lá o que for. Mas não ponha sua fé nisso, mas ponha sua fé em Jesus Cristo. E para finalizar essa palavra, eu quero dizer para você, você tem Jesus no seu coração? Qual é o motivo da sua fé em Deus? Você está crendo em Jesus como Filho de Deus? E eu quero finalizar com essa palavra deixando para você essa meditação. Tenha Jesus no seu coração como Deus, como seu Deus, como aquele que há de ressuscitar, há de restaurar a sua vida. Aceite a Jesus como seu Salvador. Aceite a Jesus como o pão que vem do céu. E assim nunca mais terá fome e sede. Mas fome e sede é de justiça. O Senhor sara a sua alma, sacia a sua alma. Então que você possa meditar nessa palavra e com essa conversação de Jesus com a multidão, a gente encerra aqui. Então, meus irmãos, como diz o versículo 35, o Senhor Jesus diz assim: eu sou o pão da vida. Quem vem a mim jamais terá fome. E o que crer em mim jamais terá sede. Então aceite a Jesus. Tenha Ele sempre do seu lado. E tenha isso certo na sua mente, no seu entendimento. Creia que Ele é o Filho de Deus e que Ele sara e salva a sua alma e que Ele dá
a vida eterna. Esse é o verdadeiro objetivo pelo qual nós servimos a Cristo. Não seja como essa multidão, mas seja como Raabe. Ouve a palavra de Deus e deixe que ela entre no seu coração. Creia que Jesus é o Filho de Deus. Creia que Jesus pode e com certeza mudará a sua vida e saciará as suas necessidades básicas. Um beijo, fique com Deus, que Deus te abençoe, uma boa semana debaixo da graça e da misericórdia de Deus.